Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer a leitura da palavra. Quando eu estava lendo a palavra do Senhor, o Senhor falou muito comigo nesses salmos. Eu vou passar para vocês agora. É o Salmo 147. Vou esperar um vídeo que eu vou colocar aqui. Ele vai falar assim: Louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Cantem com ações de graças ao Senhor. Cante ao nosso Deus louvores com a harpa. Eu vou até aqui, irmãos, que foi essa parte que Deus falou comigo. E assim, eu não sei como é que está o teu coração hoje. Eu não conheço o teu coração, mas eu tenho certeza que Deus conhece. E hoje, o que a gente pode fazer? Que a gente possa realmente dar o nosso melhor para Deus. Que nós possamos louvar a Deus de coração. Né? Eu sei que muitas vezes temos as nossas preocupações diárias, não tem como a gente falar que não tem. E às vezes a gente vem para a igreja pensando no problema, mas que você possa deixar o problema para Deus hoje. Contar aquilo que tem afligido a tua alma e louvar a Deus de todo o teu coração. Quando eu estava lendo esse terceiro versículo, que ele fala assim: Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. E Deus falou assim para mim: Filha, fala para eles que eu estou enfaixando as feridas dele. Então, creia. Eu não sei qual a parte da sua vida que você está precisando de cura, mas Deus está enfaixando as suas feridas. Então, fale para ele aquilo que precisa ser curado. Porque a palavra fala que quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. E quando a gente confessa para o outro, aí a gente é curado. Então, se tem algo que a gente precisa falar, pôr para fora, aproveite esse momento, conte para Deus, sente com alguém da sua confiança, para que Deus possa fazer e curar aquilo que precisa ser curado na sua vida. Amém? E nesse último versículo 4, ele fala: Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. E daí foi muito engraçado, porque assim, se ele conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome, você imagina, nossa, ele conhece a gente muito assim, é absoluto assim o conhecimento de Deus em relação a nós, né? O cuidado dele, o amor dele por nós. Então fique com essa palavra, se sinta amado por Deus. Embora esteja às vezes um vento contrário, que você não entenda, saiba que Deus te ama. Glória a Deus, Senhor. E Ele tem uma obra muito grande na nossa vida para fazer, amém? Amém. A gente vai passar para o louvor agora. Eu vou convidar o Éder aqui para me ajudar. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que o Senhor já começa a falar conosco desde o começo do louvor. Mas eu queria deixar uma palavra para os irmãos, para todo aquele que estiver precisando de um renovo, seja ele na mente, seja ele espiritual, seja uma renovação do coração. A palavra do Senhor diz: Cria em mim, ó Deus, o Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. A palavra do Senhor também diz, em Efésios 4:23, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Em nome de Jesus, que você venha dar lugar para o Espírito Santo nessa noite, que Ele possa te visitar, que Ele possa te encher, te dar paz, se essa paz está abalada nessa noite, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Renova-me, Senhor.
dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Quantos aqui confiam no Senhor? Quantos aqui colocam a sua fé e depositam a sua fé no Deus da criação? Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Aplique o seu coração na presença dele. Clame a ele. Chore na presença dele. Ele é o único que pode fazer algo por você. Em Isaías 40:31, que eu acredito que foi inspiração para esse louvor, diz: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Que nessa noite o Senhor possa renovar vocês por intermédio da confiança que vocês têm nele. Amém? Amém. Os que Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Aleluia. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. Nos Salmos 95, de 1 ao 3, diz assim: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação, vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Ele é grande, irmão. Ele é poderoso. Pode ser que às vezes na tua vida não está indo as coisas muito bem, mas Ele está no controle de todas as coisas. E o nome dele sempre vai ser glorificado na tua vida. Creia somente nisso e continue o adorando e continue buscando o Espírito de verdade. O nome dele será glorificado. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para
para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Tu estás assentado, Pai amado Deus querido, num trono de glória no céu, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. A tua palavra diz em Apocalipse 4:11, diz assim: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua boa vontade. Em nome de Jesus, Senhor, adore, Senhor, meus irmãos, adore em nome do Senhor, aleluia. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus,
Deus. Agora eu convido o reverendo Johnny para atacar fogo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, meus irmãos. Amém. Amém. Vamos estar orando. Eu quero te pedir também para que não seja só eu orando, né, pela vida do Johnny. Amém. Tá hoje com cajado aí para dar uma cajadada em nós. Glória a Mentira, Deus. tadinho. Vai vendo, vai vendo. Chegou em casa agora há pouco. Falei assim, meu Deus, Johnny, tem um homem desse tamanho, bruto pra caramba, se eu te contar com o que ele se escova. Não, amor, calma. Eu acho que eu vou falar com a bobagem, não. Porque é assim, ele realmente, quando às vezes o Luiz, alguém fala assim dele, né? Ele é um homem bruto, realmente ele é. Não vou mentir. É um ogro, assim, amável. Mas por trás ele é um homem muito sensível, entendeu? Eu assim, Johnny, quem diz? Um cara tão bruto assim como você, mas tu é sensível, né? Mas que hoje, né, Deus venha estar falando com ele. Deus venha estar usando ele, né, para estar ministrando pra gente hoje aquilo que Deus colocou no coração dele. E que dessa forma sensível que ele tem essa sensibilidade, né? Esse homem sensível com que ele é por dentro, né? Ele vem estar ministrando para nós hoje, né? Que dessa forma tão bonita que Deus criou ele, Deus fez, ele gerou ele desse jeito e moldou com o tempo, né? Ele foi se tornando mais esse homem sensível à palavra de Deus, que ele possa estar ministrando com a gente hoje. Então peço para vocês também para que orem por esse homem sensível, né? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por este culto, Senhor Jesus, em adoração a Ti. Obrigada, Senhor, pela vida do Johnny, Senhor. O Senhor tem colocado palavras sobre ele, para que ele venha estar ministrando em nossos corações. Que aquilo que ele venha falar, Senhor, não venha vir do Johnny, mas venha vir de Ti, Senhor. Que o Senhor possa continuar ministrando no coração dele, trazendo palavras, reflexão, Senhor, e um alimento, para que cada um de nós possamos ser alimentados através, Senhor Jesus, da palavra do Johnny, através da Tua palavra, Senhor Jesus. Ministra o nosso coração, nos abre o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que todo aquilo que impede de nós entendermos a Tua palavra, Ele possa se abrir a nossa mente, Senhor. Mas não só abrir, mas que nós possamos refletir, podemos praticar a Tua palavra, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, boa noite a todos, graças e paz. Amém. Você já pode tomar seus assentos, se quiser ficar em pé, porque eu preparei uma música. Não sei se está pronta para passar. Eu quero colocar ela antes da palavra, porque ela tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. Posso soltar a vídeo, por favor? Quem me conhecer, quiser cantar junto. Mas eu não sou mais. E os meus inimigos vivam apontando os meus erros, lembrando sempre do meu passado, dizendo que eu não sou merecedor do seu amor. Ainda que os meus inimigos vivam apontando os meus erros, lembrando sempre do meu passado, dizendo que eu não sou merecedor do seu amor. Eu sou especial pra Deus, Ele me dá valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu sou especial pra Deus, Ele me dá valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Aleluia, nós somos especiais para Deus.
Essa canção é muito bela. Pode deixar, Vitor, pode deixar. Ainda que os meus inimigos vivam apontando os meus erros, lembrando sempre do meu passado, dizendo que eu não sou merecedor do seu amor. Eu sou especial pra Deus, Ele me dá o valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu sou especial pra Deus, Ele me dá o valor, Ele me ama do jeito que eu sou. Amém. Essa canção, quando nós era jovens, nós tocava muito isso, pulava e dançava essa música, essa canção. Mas a mensagem dela é que é muito importante para nós. Nós somos especiais para Deus. E aí, quando eu estava preparando a palavra e comecei a vir isso na minha cabeça, e eu aprendi que a gente não pode trazer aqui hoje para apresentar para vocês, dando uma conversa informal, que a gente vai falar de Cristo, nada pelo nosso achômetro. Então, o que a palavra diz sobre isso? Onde a palavra diz que eu sou especial para Deus? Tem diversos textos que falam isso, mas eu separei João 3, 16 e 17, por favor. Onde vai dizer o porquê que eu sou especial para Deus. E eu acredito nisso. João 3,16 vai falar, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Cara, eu não conheço nada que seja mais especial do que mandar seu único filho para morrer e sofrer tudo que Jesus sofreu por nós. Então, por conta disso, eu sou especial para Deus, eu me sinto especial para Deus. Isso nos torna especiais para Deus, né? À medida que nós entendemos o Evangelho, nós cremos que Jesus Cristo veio, mesmo sendo 100% Deus, ele foi 100% homem, sofreu tudo que sofreu, nos mostrou que é possível viver em santidade, uma vida reta perante Deus nessa terra, e morreu pelos nossos pecados, sem ter cometido nenhum pecado. Então isso me torna muito especial para Deus, amém? Amém. Então, imaginando isso, vendo tudo isso, a gente começa a se perguntar, você me perguntar, tá, mas o que eu faço por ser assim tão especial para Deus? O que me leva a isso? E aí eu estava nas minhas pesquisas, nos meus estudos ali durante essa semana, eu vi um vídeo muito interessante, até compartilhei no grupo com vocês. É um garoto que eu acompanho lá do Rio de Janeiro, e ele colocou assim, ó, eu não acredito num Deus maligno, um Deus que nos coloca na parede dizendo, ó, ou tu me serve, ou tu vai para o inferno. Até porque se for assim, não tem honra nenhuma nisso, e a pessoa me seguir porque tem medo. E eu durante muito tempo vivi esse tipo de evangelho. Eu era crente, porque eu cresci na igreja, e tinha medo de ser condenado. E sempre muito aquela coisa, tu vai para o inferno, e eu cresci nesse negócio, eu vivi isso muito tempo. E graças a Deus eu consegui encontrar o Evangelho, que hoje eu tenho o prazer de ser salvo, eu tenho a alegria de ser salvo, a alegria de servir a Cristo. E isso me torna especial, eu me sinto especial por isso. Tantas vezes que o Senhor já me salvou de várias ciladas, de várias coisas, tantas vezes que o Senhor cuidou de mim, da minha casa. Isso me faz entender realmente que eu sou especial para Deus, né? Então, deixa eu só abrir aqui. Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos autênticos, sejamos nós, e com as nossas particularidades nós vamos levar o Evangelho adiante, né? Então, eu sou grato a Deus pelo dom da vida. E muitas vezes as pessoas não são gratas a Deus por isso. Há um tempo atrás, eu estava num centro de recuperação de dependentes químicos. Estava tendo lá um domingo lá de louvor, de palavra e tudo mais. E aí, junto com o pessoal que eu estava, tinha um irmão ali que ele era um ex-dependente químico. E ele é assim, muito, como eu vou falar, muito pra frente, assim, muito proativo. E aí, na hora da oferta, tanto é que ele pegava o microfone, quase todos os cultos que nós vimos, ele pegava o microfone ligado para ficar glorificando durante o culto todo. É aquele e muitas vezes a gente não entende por que ele ser tão daquele jeito, tão intenso assim daquele jeito.
E aí, né, nesse culto, nesse centro de recuperação, num determinado momento, eles ministraram as ofertas. Ele sempre ofertava assim com muito prazer, ele colocava a mão no bolso e, não, vamos ofertar, que essa obra aqui é maravilhosa, afinal de contas ele foi fruto de uma casa de recuperação. Ele viu que o irmão do lado não se coçou para dar oferta. E ele bateu assim no cara, ô varão, oferta aí. Ele falou um termo lá que eu não lembro muito bem. Aí o cara falou assim, tá, mas não, oferta, tem que ofertar, porque quando estava no mundo tu não tinha medo de gastar 500, 600 reais com cerveja, com cachaça, com cocaína. Aí o irmão falou assim, não, eu nunca cheirei. Ah, mas a cervejinha tu tomava, né? Uma cervejinha tu tomava, então daí pelo menos 50 tu gostava assim. Aí esse irmão assim, cara, eu cresci na igreja, eu nunca me desviei. Ele, sério, tu nunca tomou uma cerveja? Eu quero não. Mas oferta mesmo assim. O que eu quero falar com essa ilustração que eu trouxe desse meu irmão? Ele realmente entendeu que se ele dava 100 pro diabo, hoje ele dá 1000 para Deus. Né? Mas nem todos tiveram a mesma vida, cada um vai ser de uma forma. Ele, durante muito tempo, ele entendeu que durante muito tempo ele jogou a vida dele fora. Nas drogas, no álcool, na prostituição. Eu, graças a Deus, não tive o desprazer de ser viciado em droga, mas eu era praticamente um alcoólatra, eu bebia muito e por conta disso eu trouxe muita desgraça na minha vida. Então eu joguei minha vida fora por muito tempo. E cada uma das pessoas tem seus problemas, alguns são com jogos, uns é na mentira. Tem pessoas que inventam tanta mentira que ele fica emaranhado naquela mentira, e para cobrir aquela mentira ele inventa outra mentira. E ele acaba mesmo acreditando na própria mentira, é um negócio, chega a ser uma doença isso. E a mentira vem do diabo, o diabo é o pai da mentira. Então são tantas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, que quando a gente não presta atenção, nós vamos dando brecha para o inimigo. Né? E aí a gente deixa o inimigo começar a soprar no nosso ouvido, é o acusador. Aí tu acorda de manhã, tu vai orar para agradecer a Deus pela noite de sono. Aí o acusador fala assim, o quê? Tu vai falar com Deus, tu fez isso, tu fez aquilo. Aí tu começa a se melindrar. Aí tu começa a ter alguns problemas, aí tu vai pedir socorro para Deus e deixa o diabo chegar no teu ouvido e diz, não, eu não vou nem te escutar, porque tu está pecando, tu está fazendo isso, tu está fazendo aquilo outro, tu está, enfim, são diversas coisas que a gente pode estar cometendo de errado, que o nosso coração nos condena quando nós começamos a fazer. E uma vez eu vi um pregador falando assim, que o não dá nada que manda para o inferno, e é verdade. Vou fazer isso, não, mas isso aqui não dá nada, isso aqui é uma mentirinha besta, não, é só R$1 que eu vou pegar do caixa aqui da empresa, não vai dar nada. Não, é só pegar só uma gasolina aqui, não vai dar nada. É só vou tirar só uns xerox escondidos aqui do meu chefe, não dá nada que manda a gente pro inferno. Né? E quando a gente tem noção disso, que nós estamos jogando a nossa vida fora, uma vida que foi comprada com sangue, um sangue que não foi fácil dele. Jesus sofreu muito naquele Calvário, foi acusado de coisas que ele não cometeu, apanhou, cortaram ele, colocaram uma coroa nele, zombando ele como rei dos judeus. Então, a nossa salvação, a nossa vida, o que nós temos hoje, foi comprada por um sangue sofrido. E eu já joguei fora isso, quando eu ficava na bebedeira, com tantas outras coisas. Então, eu consegui me dar conta de que eu fazia errado. Então, várias pessoas viram esse dilema de estarem no caminho, estarem andando em direção aos céus, aceitaram a Jesus como Salvador, mas de repente tropeçaram e deixam o acusador tomar conta deles. E aquilo vai tomando conta da pessoa, e a pessoa vai cada vez se afastando mais, vai cada vez se afundando mais. Isso é muito triste, porque isso é muito real, isso acontece às vezes do nosso lado e a gente não se dá conta disso. O fato, muitas vezes, como foi colocado ali foi aqui o Salmo que a irmã leu, o Salmo 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Quando nós conseguimos realmente falar com nossos irmãos, um irmão de confiança, por isso nós temos que ser esse irmão. Para o nosso irmão que está doente, que está machucado, está precisando olhar para nós, poxa, acho que eu vou lá poder falar com o Vitor. Eu acho que o Vitor vai saber me falar alguma coisa de Deus, vai saber me falar alguma coisa da palavra. Eu confio no Vitor, e o Vitor vai ser aquele cara que quando escutar, vai chegar assim, tu viu o Johnny? Não, o Johnny está fazendo isso. Aí aquilo já se espalha. Aí o que é negócio dessa mãe já viu um negócio gigantesco. E é aquilo que mata os nossos irmãos. Muita gente se afasta da igreja por conta disso.
essa semana ainda eu estava comentando, acho que foi pro Luiz que a gente fez uma chamada de vídeo ontem, antes de ontem, e que muitas vezes o ser crente hoje em dia afasta as pessoas. Quando eu era criança, ser crente, não, poxa, meu irmão, faltou dinheiro pro pão, eu quero, não, ele é crente, pode levar que depois ele vem e paga. Hoje em dia, sim, não, vem de fiado que esse cara aí é crente, cuidado com ele. Mas isso depende de cada um de nós fazermos a nossa parte, não ficar acusando o outro. Tá errado porque o fulano faz daquele jeito, faz assim, assado. Nós temos que fazer a nossa parte, que é nos investirmos de poder orar um pelos outros. E no momento que esse irmão vier falar conosco, nós temos uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria. Quando eu criança, eu já contei isso algumas vezes, quando criança eu comecei a receber algumas palavras de que eu seria um pregador. Eu nunca levei isso muito a sério. Porque eu olhava assim, eu não sei falar direito. Aí depois, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Quando eu retornei para a casa de Deus, eu voltei com um monte de penduricalho, cara. Um monte de gíria, de falar malandro, de gostar de samba, de gostar de rap. E eu não sei como é que isso aí vai me parar dentro da igreja. Não vejo como isso aí vai dar certo. Eles entram e falam assim, não, ele tem um chamado para ser pastor e tudo mais. E eu, isso aí, cara, eu não acredito mais nisso. E quando eu me dei conta, eu estava evangelizando lá onde, na Boca de Fumo, tem lá perto da minha farmácia. No pessoal da minha faculdade, que gostava de fumar maconha, e eu mesmo sem fumar, eu sempre estava ali com eles. E quando eu vi eu estava evangelizando esses caras, eu consegui entender. O que a Bíblia fala, com os loucos eu me fiz de louco, com os sábios eu me fiz de sábio, é justamente isso. Nós sermos, uma coisa que o sempre fala, nós temos um fruto no meio, e não um fruto do meio. Nós sabemos que nós somos independente do local que nós estejamos. Isso é porque nós somos especiais para Deus. Nós temos que fazer valer essa qualidade, essa escolha que Deus fez para nós. No meio de tantas pessoas, Deus olhou para nós pelo nome. Foi falado de quantas estrelas Ele chama uma por uma, imagina nós, que somos a criação dele, que Ele fez com tanto amor. Então nós somos especiais para Deus por conta disso. Amém? Amém. O telefone já está travando aqui hoje. Mas quando nós tropeçamos, coloca para mim aí, por favor. 1 João, capítulo 1, versículo 7, por favor. E quando nós falhamos, que no outro dia o acusador vem e fala na nossa vida, que nós começamos a nos sentir melindrados, nós não devemos confiar nisso. Nós devemos lembrar que nosso Deus nos ama muito. E é o que diz aqui em 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós temos algo muito forte, que é o sangue de Cristo. Isso limpa qualquer coisa. Jesus nos perdoou, mandou nós perdoar nossos irmãos 70 vezes 7. Então imagina quantas vezes Deus está disposto a nos perdoar. Eu sempre gosto da história de Davi com relação ao perdão, a se arrepender, que Davi fez algumas coisas assim maravilhosas para Deus, mas também ele deu umas quedas assim muito feias. Mas quando ele reconhecia que ele tinha pecado, ele se arrependia, ele rasgava suas vestes, ele se vestia em pano de saco, ficava em cinzas, que era a forma mais assim, humilhante da pessoa se retratar perante Deus, porque ele reconhecia que realmente ele era um pecador. Então hoje, quando a gente faz alguma coisa que a gente sente que não agrada a Deus, que a gente, no nosso interior, o Espírito Santo nos incomoda ali, nos constrange, nós devemos realmente nos arrepender de coração. E Deus vê o nosso coração. Não adianta eu falar um monte de coisa, eu olhar no irmão que eu magoei, talvez pedir perdão para aquele irmão, ou vir em público, às vezes a pessoa vem, pede o microfone, fazer aquela cena assim em público, poxa, não, ele se arrependeu em público. Mas Deus está preocupado com o nosso coração, o nosso interior, não só as aparências. Lá no Antigo Testamento, lá, os judeus lá, eles ficavam nas esquinas, recitando lá os textos sagrados, como se soubessem, porque por conta daquilo eles eram muito tementes a Deus, E Jesus veio daquilo tudo e via que por trás eles faziam coisas abomináveis, E porque eles iam lá na época do sacrifício e sacrificavam lá um animal, pronto, eu lavei meus pecados, agora eu posso fazer tudo de novo. Então eu vim para a próxima etapa. E Jesus, poxa, eles não entenderam o que aconteceu. Não é assim. Então eu vou lá, vou ser o sacrifício perfeito.
E nós temos essa graça, essa unção de Deus de sermos lavados no sangue de Cristo, né? Que nos limpa de todo mal, todo pecado. Então o diabo não tem poder sobre a minha vida, porque nós somos especiais para Deus. Não podemos dar essa legalidade para o inimigo. E como é que nós vamos fazer isso, meus irmãos? Nos consagrando, né? Buscando o Senhor. Põe para mim aqui, por favor, Isaías 55, por favor. Do 6 ao 12. E como é que nós buscamos a Deus? Orando, lendo a palavra. O jejum é uma forma de nós matarmos a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. Eu conheço algumas pessoas que, não vou dizer assim que eu não sou ninguém para julgar se está certo e errado, tá, meus irmãos? Mas eu gostaria de contextualizar para nós pensarmos nisso juntos. Algumas pessoas que no dia que eles sabem que eles vão pregar, por exemplo, eles passam o dia todo de jejum, não bebem nem água, como se aquilo fosse fazer com que a palavra deles fosse mais abençoada, vou dizer assim. Cara, não entendeu que a gente está na graça. Deus pode me usar independente de como eu esteja. A forma como eu me relaciono com Deus vai garantir a minha salvação. A palavra vai dizer que Deus usou até uma mula para falar com o homem quando ele quis. Então Deus usa quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Meus irmãos, o fato de eu me consagrar vai me ajudar a eu estar próximo de Deus, a afastar toda a iniquidade da minha vida, a fechar janelas espirituais, a deixar o inimigo longe de mim. Ele fica ao meu derredor, não ao meu redor. Quando a gente pega, infelizmente, o anjo do Senhor se afasta e nós deixamos uma brecha para o inimigo nos atacar. Então, como é que nós buscamos ao Senhor? Isaías está falando: busca o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoque-no agora enquanto ele está perto. Só um minuto, porque quando ele vier arrebatar a igreja, quem ficar vai chamar e ele não vai mais responder. E eu não quero fazer parte dessa turma aí. Vamos para o próximo. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Se voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos são muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos são mais altos que seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regada. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor, e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão e as árvores do campo baterão palmas. Quando ele fala que o Senhor me moldou ao longo desses anos, eu já comentei algumas vezes, eu era um cara muito assim, vingativo, rancoroso. Eu aprendi, onde eu cresci, eu aprendi que quem dá a primeira porrada não apanha, e eu não deixava nada barato, então eu estava sempre pronto para a guerra, cara. Eu vivi isso durante muito tempo, mas muito tempo. E mesmo me dando mal por conta disso, as consequências que eu tive de algumas ações que eu tomei não foram boas, mas eu não via a vida de outra forma. Até o dia que Deus assim, me quebrou de uma forma que eu entendi que a luta não é minha. Eu não vou vencer no braço. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as potestades. Quando eu consegui entender isso, eu comecei a reconstruir meu altar, como Elias fez, arrumou o altar, para isso que poder oferecer um sacrifício de adoração ao Senhor, e Ele receber, minha vida começou a mudar. Foi maravilhoso. Não foi assim, demorou. Foi de uma hora para outra, foi repentino. Foi bem que eu me posicionei perante Deus e falei: ó, Senhor, até agora eu fiz tudo errado. Eu já era batizado nas águas, eu cresci na igreja. Esse negócio da legalidade é um perigo. Esse negócio não faz mal, é um perigo, porque quando tu vê, tu tá fazendo tudo errado. E tu já não sente mais aquele remorso, não sente nada aquele constrangimento do Espírito Santo. Sabe? E Senhor, me ajuda que agora mudou. De agora em diante eu vou ser um homem diferente. Vou ser um servo diferente, vou ser um marido diferente, um pai diferente, um funcionário diferente. Eu coloquei assim
minha vida realmente nos pés de Deus como eu nunca tinha feito. E do dia para a noite as coisas mudaram. Uma porta de emprego melhor apareceu, a faculdade onde eu queria abrir uma vaga eu consegui, uma bolsa ótima. E assim, cara, foi tudo assim muito rápido. A gente tem lutas, sempre vão ter lutas. A gente só tem vitória quando tem luta. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu virei crente, mas não mudou nada, continuo tendo um monte de problema. É assim mesmo, cara. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas permanece que vai dar tudo certo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Isso não torna especiais porque a gente tem alguém que luta pela gente. Outra pregação que alguém falou que quando olhou na areia não tinha mais aquelas 4 passadas na terra, tinha só 2. E ele disse, poxa, eu andei sozinho esse tempo todo. Assim, não, eu te carreguei no colo esse tempo. Deus está sempre conosco. E Jesus é um Pai maravilhoso, onde Ele vai te deixando tentar, vai te deixando lutar até tu não conseguir. E aí, opa, agora é comigo. Eu não acredito em ficarmos com o braço cruzado e que Deus vai fazer tudo. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas muitas vezes a nossa parte é isso aqui como estamos hoje. Nos reunindo para louvar a Deus, levando uma palavra, fazendo uma oração em casa, buscando o Senhor, estudando, querendo aprender mais a palavra em casa, para poder ter conteúdo, bagagem, para passar para outras pessoas quando necessitarem de nossa atenção, como eu falei ainda há pouco. Nós temos que ser esses irmãos que podem acolher outras pessoas para poder conversar, para ajudar quando precisa. Para não ter uma palavra de mim, mas uma palavra de Jesus. Como é que eu vou saber falar de Jesus se eu não conheço a palavra de Jesus? Às vezes o cara conhece toda o Senhor dos Anéis, todo o Harry Potter, toda a novela das 6, mas não conhece a palavra. Vira e mexe, eu pego minhas crianças lá de pergunta, pode ver, salmo tal, versículo tal, eles não sabem. Agora o dorama vocês sabem, né? Tal coisa vocês sabem. Sim, gente, se não é proibido. Essas coisas são bacanas. Eu gosto também de muita coisa, de revista, de que está na Netflix. Eu gosto, eu consumo também. Mas de saber separar. Tem coisas que vão ser para o meu crescimento. Tem coisas que não. Tem coisas que vão abrir janelas para o mal, que é bom nós não termos aquilo. Amém? Nós tenhamos a sabedoria. O telefone está travando aqui. Outra coisa que podemos fazer para sermos especiais para Deus e não darmos a legalidade para o inimigo é nos revestirmos da armadura de Deus. Efésios 13-18, por favor. São coisas que a Bíblia nos ensina e que no dia a dia nós vamos deixando isso passar, muitas vezes não percebemos. Efésios 6, do 13 ao 18. Isso. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo do tempo do mal. Entendam, depois da batalha vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantendo sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Pode segurar aí, Vitor. A verdade sempre tem que prevalecer acima de tudo. Quando criança, minha mãe falava assim, contra a verdade, porque contra a verdade não merece castigo. Aquela história que todo pai e toda mãe conta. Eu estava na primeira série, minha mãe passou uns 2 meses tricotando um casaco de tricô para mim. Um trabalhão fazer aquele casaco lá. Lá toda vez fazer aquele casaco bonito, rapaz. E era um dia assim que não tava frio. Mas tava um ventinho dela, não, vai de casaco novo. Eu não preciso, mas não, vai de casaco novo. Eu estudava no colégio que nem existe mais, ali em Capoeiras. Aí fui com o casaco novo pro colégio, né? 7 anos. Então, fui jogar bola, um calor danado, tirei o casaco, coloquei no pé da trave. Tocou o sinal, voltei pra aula, o casaco não voltou comigo. Não queria voltar pra aula. Acabou a aula, fui pra casa do meu avô, que ela me buscava lá depois de serviço. Quando cheguei na casa do meu avô, achei que eu tava, pega o casaco novo, Johnny. O casaco. Corri no colégio, o casaco não tava lá não, o casaco foi pra casa de alguém. Voltei já pra casa do meu avô com aquela cara assim de me dei mal. E aí, tinha ali umas 4, 5 dias morava ali na casa do meu avô. Aí cada um deu um conselho diferente. Não, fala que roubaram. Não, fala que não sei o que.
tudo mentira. Aí assim, não, vou falar a verdade. A mãe falou que quem fala a verdade merece perdão. Aí eu vou, isso não é meu filho, fala a verdade pra tua mãe. Né? Lá em determinado momento chega a minha mãe, cansadona do serviço. Já até sexta. Cadê o casaco? Ah, esqueci no colégio. Plau! Então, o primeiro tapa na orelha já. Então, como aquela história de contar a verdade, então, cara, não existe isso. E daí eu aprendi que tem que manipular a verdade. E durante muito tempo eu manipulei a verdade conforme eu queria. E isso me trouxe um monte de problema, meus irmãos. Acho que muitas pessoas já tiveram esse tipo de problema. Algumas fazem isso compulsoriamente. Até que eu, cara, se é pra me ferrar mentindo, é melhor me ferrar falando a verdade. Vou me ferrar de qualquer jeito, então é melhor não ter o título de mentiroso, cara. Então, é um princípio pequeno. Às vezes é aquela assim, ó, não, diz que eu não tô. É mentira, meus irmãos. Ou então, tu tem dinheiro pra tal coisa, tu até tem, mas tu já tá reservado pra outra coisa, pra facilitar, ou... Não tem. Não, você tem. Só não está escolhido para isso, mas você tem. Até para não dar toda explicação, não tem dinheiro. Tá, pode ser falar, não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro. Mas são coisas assim que, no nosso particularidade, nós facilitamos. Nós damos essas brechas e nem percebemos muitas vezes. Pode estar com o próximo, por favor. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que sejam inteiramente preparados. Como é bom andar em paz. Como eu falei antigamente, eu estava sempre pronto para a guerra. Eu estava sempre, tem um lugar que eu não podia ir, porque eu ia ser mal recebido, podia ter uma briga. Estava sempre pronto. Durante muito tempo eu andei armado. E hoje em dia é ótimo. Qualquer lugar que eu vou, eu sei que não vou ter problema com ninguém. A paz é maravilhosa. E nós, como mensageiros de Cristo, como somos, nós temos que ter paz conosco. Então, as pessoas olhem para nós e se sintam, poxa, aquele cara lá é bom, é legal, eu gosto. Tem muita gente que diz assim, poxa, eu gosto de estar aqui na farmácia, eu gosto de vir aqui falar contigo, vocês são diferentes. Nossos funcionários sempre falam assim, poxa, vocês têm um astral legal. Tem funcionário que às vezes fala assim, olha, eu tinha meu pé atrás de mim trabalhar com vocês, porque trabalhar para casal é complicado, mas aqui é diferente. Nós temos que ter essa paz de Cristo na nossa vida. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas do fogo do maligno. A fé é o firme fundamento do cristão. Sem fé, nós não vamos agradar a Deus. E o que é ter fé? É acreditar no sobrenatural. É tu fazer tudo que tu pode, e o que tu pode não chegou lá, e tu, Deus, agora é contigo. E confiar que Ele vai fazer, e Ele vai fazer, meus irmãos. Já fez algumas vezes na minha vida, vai fazer na vida de vocês, como já fez e tem muito a fazer ainda. Nós não cremos a ponto disso. Uma vez perguntaram para Jesus qual era o nível de fé que deveria termos. Jesus falou, se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para o monte, sair daqui, para o mar ele vai. Só de falar nisso, eu fico doido fazer negócio desse. Nós não exercemos a nossa fé. Vou contar uma para vocês. Todo mundo, a maioria aqui já conheceu a minha mãe. Quem está aqui, todos conhecem a minha mãe. Num acidente que eu tive em 2007, que quando eu cheguei no hospital deram 2 horas de vida e conseguiram me trazer minha mãe, meu pai chegou logo depois. E o médico disse para minha mãe, eu vou deixar a senhora entrar, a senhora tem que se acalmar, parar esse despedir do Johnny, porque ele não vai sobreviver. E aí minha mãe se acalmou, enquanto isso os meus amigos estavam lá fora, tinha uma galera, tá? Tinha uns 30 assim, que me falaram. Estavam já fazendo uma oração muito forte. E a minha mãe entrou no quarto, quando me viu, começou a orar. E Deus falou para ela assim, não é por morte. E ela pintou nisso, ela teve fé naquilo. Ela podia falar assim, essa coisa da minha cabeça, eu estou emocionado porque eu amo meu filho. Não, ela teve fé. Falou, não. Saiu, já saiu assim, meu pai, assim, vamos em casa, arrumar nossas bolsas, vamos seguir a ambulância até Itajaí, pode colocar na ambulância, estavam falando, coloca na ambulância ou não coloca? Porque é uma viagem daqui a Itajaí, pode não durar essa viagem, não pode colocar, que vai dar tudo certo, pessoal, fique tranquilo que Deus falou que ele não vai morrer. Ela exerceu a fé dela de forma assim, maravilhosa. E eu tô aqui até hoje, né? Sinal de que deu certo. Deus honrou, falou com a minha mãe, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Próximo, por favor. Glória a Deus.
Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós somos salvos e às vezes eu vejo umas pessoas que se esquecem disso. Nós não devemos temer a nada. E o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo é nosso protetor, nosso consolador. Eles lutam a batalha por nós. Não é nós que lutamos nossas batalhas. Nós temos que realmente ter fé, entregar para Deus que Ele vai fazer tudo mais por nós. Amém? Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Quando Jesus sobe aos céus, deixa o Espírito Santo como consolador. E é isso, Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Porque a palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele vai estar em nosso meio. Quando nós estamos muitas vezes tristes, cansados, preocupados, é aquele sussurro no nosso ouvido e fala alguma coisa que tu entende, Deus. O Espírito Santo que está na nossa vida presente em todos os momentos, né? É o Espírito Santo que nos consola quando nós estamos tristes, que não tem com quem falar, as pessoas que divide também nossas alegrias quando nós precisamos. Nosso melhor amigo é Deus. Se nós entendemos isso, nossa vida vai ser bem mais fácil. Amém? E daí, para finalizar, eu quero colocar um outro look que eu coloquei para separar ali. Hoje é um culto musical hoje. Porque nós temos que gozar desse privilégio de sermos especiais para Deus. E não é difícil. Muitas vezes nós que tornamos a nossa vida mais difícil, a nossa caminhada mais estreita. Nós sabemos o que temos que fazer e muitas vezes não fazemos porque passa, esquecemos, dando prioridade para as outras coisas. É uma coisa que eu aprendi na nossa vida, a gente tem que dar prioridade na nossa vida porque realmente importa. Eu aprendi isso muito com o nosso amigo Luiz, que ele não está aqui, a gente fala muito nele, né? Ele vai ver isso. Que primeiro a nossa vida é Deus, depois a nossa família, e depois o nosso trabalho, e depois a congregação. Isso aqui, a congregação é importantíssimo, é onde nós podemos nos relacionar, dividir experiências, né? Falar da palavra, nos ajudar. Como é que eu vou ter comunhão com meu irmão se eu não convivo com ele? Mas primeiro é Deus, depois é a tua casa. Se a tua casa não estiver em ordem, se nós estivermos brigados, Ele dizendo, o nosso louvor, nossa oração, Deus não recebe. Isso é importantíssimo. Depois, nosso trabalho, nós temos que ser sal na terra, nós temos que ser referência no nosso trabalho. No colégio, né? Hoje a Esther fez 15 anos essa semana para a glória de Deus. E eu falo para ela, tu tem que ser, filha, sal na terra. As pessoas sabem que tu é cristã, tu é crente, tu é cristã, Esther. Então, se você é cristã, você tem que exercer isso. O cristão é um pequeno Cristo, é um imitador de Cristo. Jesus faria isso e ele está fazendo. Jesus faria aquilo. Como é que Jesus iria se portar com isso ou aquilo outro? É uma fase difícil, foi nessa época que eu comecei a me perder, então a gente sabe as armadilhas que a gente tem no mundo. Amém? Amém. Pode soltar a música, Vitor, por favor. Como descrever? Se ele quiser ficar de pé, meditar nessa palavra. Como explicar o amor que vai de leste ao oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não buscarem, como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover
somente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, humilde louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Aleluia, Pai amado. Se alguém aqui nessa noite quiser que seja uma oração, quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Quiser ficar no seu lugar mesmo, entregue lá o seu coração para Deus. O que o Senhor fez por nós não tem como pagar, não tem como. Tudo que nós falamos, tudo que nós fizermos, vai ser pouco para agradecer a Deus o sacrifício que Ele fez por nós. Então nós temos que fazer valer a pena esse sacrifício, meus irmãos. Sabe? Quando eu vejo um conhecido, vocês sabem, quando eu vejo a minha mãe nesse estado, que ela estava nas drogas, jogando a vida fora. Quantas pessoas que a gente conhece que está com a vida estragada, desgraçada, e não consegue voltar para Deus, não consegue olhar e ver que está fazendo errado. Eu já fui esse cara. Então a gente sabe que tem salvação, que tem cura. Amém? Então se quiser colocar o nome de alguém nas suas orações agora, quiser apresentar sua vida para Deus, fiquem à vontade. Senhor amado, Deus maravilhoso, Senhor. Nessa noite apresentamos, Senhor, o nosso ser, nosso coração. Recebe o nosso culto, Pai amado. Que através, Senhor amado, da Tua palavra, viemos, Senhor amado, pela revelação da Tua bondade, do Teu amor para conosco, Senhor amado. Sabemos, Senhor, que somos lavados no Teu sangue, Senhor amado, e que Tu nos protege de tudo, Senhor, de todos, Senhor amado. Vem, Senhor, agora olhar para cada um com a sua necessidade, Deus. Tu sabe o que cada um de nós precisamos. Vem, Senhor amado, ser cirúrgico, onde, Senhor amado, Tu sabe o que precisamos. E afasta o mal, quebra todo o laço, Senhor amado, vem trazer, Senhor amado, a cura, a salvação, a solução para os problemas, Senhor amado. Que seja, Senhor amado, para louvar o Teu nome, Deus. Que Tu venha fazer o Teu vontade e o Teu querer em nosso meio. Te louvamos por tudo, por cada um dos filhos que estão aqui nessa noite. Que recebe a nossa adoração. Amém, Pai amado. Aleluia, irmãos. Palavra tremenda. Uma palavra de ensinamento. Nós passamos agora para o momento da oferta. Aquele que veio preparado para estar ofertando nessa noite. Que você venha ofertar de coração para a obra do Senhor. Hoje o culto é um culto especial. Nós estamos estreando a mesa de som nova da igreja, que nós compramos por intermédio da oferta, você entendeu? O Senhor abençoou uma oferta abençoada pela internet também, né? Tem um pastor amigo meu que falou assim: rapaz, você peneirou bem para achar essa mesa de som aí. Eu falei assim: uma mesa novinha, para a honra e glória do Senhor, a gente está estreando hoje. E tudo é graças às ofertas dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um. E Deus é muito fiel. Hoje eu recebi um testemunho da minha mãe. A minha mãe, ela, embora ela não seja, ela é católica, mas ela é muito fiel em ofertas assim na igreja, sabe? Ela que me ensinou, na verdade, filho, todas as vezes que eu estava dizimando e ofertando na igreja, eu sempre tinha emprego. Mas os períodos que eu passava sem ofertar na igreja, eu perdi um emprego, as portas não se abriam, e era uma coisa bem interessante. E ela falou um testemunho para mim, como a igreja sabe, meu pai faleceu no começo de junho, e estava uma loucura aquilo, um monte de problema para ser resolvido. E Deus falava assim para mim, até no dia que nós velamos ele, eu falei: Deus, e aí, eu vou embora? Não vou?
Fiquei mais uma semana lá e Deus falando o tempo todo: filho, eu estou no controle da situação. Eu falei: então tá bom, Senhor. E a minha mãe, e junto com a minha irmã, eu tentei ajeitar algumas coisas para ela, mas ficaram algumas sem eu conseguir resolver. Foram dando tudo certo. E ela conseguiu entregar a casa dela ontem para a imobiliária, tudo certinho. E eu falei assim, e aí eu recebi a notícia, a minha mãe comentou que foi: filho, você acredita que nós entregamos uma chave de manhã, à noite o ladrão entrou na casa e levou um monte de coisa embora da parte externa da casa? E era engraçado que enquanto meu pai estava internado, eu falava: não pode deixar a casa sozinho, tem que dormir alguém. E eu que fazia esse trabalho enquanto eu estava lá, viajava 30 quilômetros e voltava, era quase uns 80 quilômetros todo dia, gastando combustível em cima de combustível. Eu falei: cara, não pode deixar a casa sozinha. E aí, depois que ela se mudou, ainda ficou mais uns dias sozinha. Eu falei assim: cara, eu sei que é Deus guardando. E a partir do momento que ela entregou ali a chave e encerrou o compromisso com aquele lugar, tipo, na hora que a minha irmã me deu a notícia, eu falei: cara, a mão do Senhor saiu de cima daquela casa. O cuidado dele saiu de cima. Então, quando nós ofertamos para a obra do Senhor, e isso não é uma forçação de barra, o Senhor devolve. Deus Ele não deve para ninguém. Nunca Ele vai dever para ninguém. Tipo assim, você pode ter certeza que tudo que você oferta na casa do Senhor, de alguma maneira, Deus vai derramar sobre a tua vida muito mais. E o nome dele vai ser glorificado. Então você que trouxe essa noite, fica na liberdade. Ali no fundo tem o nosso super gasofilácio. Mas em nome de Jesus, um dia Deus vai aumentar esse gasofilácio e Deus vai abençoar mais e mais a obra dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar se colocando de pé para fazer uma oração? Aleluia. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, eu venho estar apresentando cada vida que está aqui nessa noite. Pai amado, eu coloco os ofertantes diante do teu altar, também aqueles que não puderam ofertar nesta noite. Clamo a Ti por todos, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a cada um. Pai, abre as portas, Pai amado, na vida da Tua igreja, Senhor. Portas de honra, Pai amado, Deus querido. Para aqueles também, Pai amado, que não puderam ofertar nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que as portas também sejam abertas, Pai amado. Para que numa próxima oportunidade a gente possa ter uma oferta, Pai amado, para louvar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, abençoa os lares aqui representados, Pai. Derrama Teu poder e a Sua misericórdia. Pai amado, se tiver algum enfermo, Pai amado, dentro dessas casas, Pai, eu clamo a Ti que o Teu anjo venha visitá-lo agora, Pai, que com cura, com libertação, e que Teu santo nome venha a ser exaltado. Visita as famílias aqui reunidas, Pai, e que Teu nome, Pai, venha a ser glorificado. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bota a musiquinha. Bota a musiquinha. Tem que ser agora. Não, você eu só orei pela oferta, agora você ora pelo encerramento. Ai, meu Deus. Só queria dar um aviso e fazer um convite para os irmãos. Eu só vou confirmar depois pelo WhatsApp se vai ser amanhã de noite ou domingo de manhã. O pastor Gilmar me convidou para estar trazendo a palavra no culto deles. Então vou confirmar agora se vai ser amanhã de noite ou se vai ser domingo de manhã. É aqui na CDL mesmo. Que eu entendi, ele passou para domingo de manhã. Acho que é Então vai ser domingo de manhã. Tá? Quem quiser estar junto aqui vai ser lá mesmo. Amém. 9 horas, Marta, começa. Né? Já vejo. Eu mando no WhatsApp certinho depois. Tá mas eu acho que a gente vai lá. Tá? Mas Vai ser aqui nessa sala? É aqui Estão nessa sala. convidadas. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo culto, pela palavra, né? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigada pelo culto, obrigada pela palavra que o Senhor falou nos nossos corações, Senhor. Nos leve em paz. E obrigada que o Senhor nos trouxe também para este culto em paz também. E assim, em paz, eu sei que o Senhor vai estar nos levando para os nossos lares. Que possa ser um final de semana abençoado. Que o Senhor continue ministrando nos nossos corações, Senhor, sobre aquilo que nós ouvimos, que veio de Ti hoje. Obrigada por tudo. Esteja com cada um dos que estão aqui e os que não estão, em nome de Jesus. Amém. Amém.